Alô você, alô meu irmão, alô minha irmã, como vamos? Tudo na doce paz de Cristo? Tudo sob controle daquele que tudo controla? Hum, as coisas melhoraram muito, já não se exige tanto cuidado. Mas não dê sopa não, viu? Cuide-se, cuide-se, cuide dos seus. Facilite o trabalho de Deus, cuidando de você, cuidando dos seus. Eu me cuido, você se cuida, nós nos cuidamos. Este é o verbo que ainda continua precisando ser conjugado em todas as pessoas. Você que já conhece o nosso canal sabe que nossa intenção aqui é fazer algumas propostas de abordagens de assuntos que podem ser destacados na lição. A intenção é que você, estudante, e você, professor, arrazoe, questione, aprofunde, veja por outro ângulo alguns aspectos da lição que já foram mencionados na revista ou que não foram, mas que podem ser incluídos na revista, para que o seu estudo seja cada vez melhor, você que estuda a nossa lição, e para você, professor, para que a sua aula seja também diferenciada. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso aí agora. Aperte o sininho, faça algum comentário e compartilhe, mande para o máximo de pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Vamos aos nossos arrazoandos, que são sempre 5, sobre a lição 6 da nossa revista Editora Betel Adultos, a revelação do mistério chamado Igreja. E o nosso primeiro arrazoando é o seguinte: a igreja não foi um acidente de percurso. Se uma pessoa desavisadamente ler o que está no Evangelho de João, capítulo 1, vai ler lá o seguinte: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fica parecendo então que a igreja, que é a congregação daqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, é a congregação, é a reunião daqueles que reconhecem o sacrifício de Cristo como a única maneira de serem justificados diante de Deus, para desta forma terem acesso a Deus, e porque têm acesso a Deus, vão receber de Deus perdão dos seus pecados e garantia de vida eterna. Fica parecendo que a igreja surgiu porque os judeus não receberam Jesus. E aí Deus acionou o plano B. O plano A, então, seria só para os judeus. O plano B, então, é que os judeus não quiseram, então ele abriu para outros. Nós, então, que somos gentios, porque não somos judeus, a salvação chegou para nós porque os judeus não quiseram. E esta é uma interpretação equivocada, porque desde o princípio, antes do haja luz, antes do início de tudo, houve cruz na mente de Deus. Porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi morto na mente de Deus antes de que tudo fosse criado. Então, já na mente de Deus, Jesus morria por todos os seres humanos, e não apenas por apenas os judeus. E isso também está muito claro no Antigo Testamento, porque várias situações houve em que Deus, protegendo o seu povo, preservando o seu povo, tornou-se conhecido entre as nações. Muitas nações passaram não apenas a conhecê-lo, mas passaram a se envolver com ele, com o Senhor também, como os filhos de Israel. Isso aconteceu lá na Babilônia, com Sadraque, Mesaque, Abednego, com Daniel. E isso vai acontecer de uma maneira muito mais clara no livro de Jonas, o profeta fujão. Você sabe que o livro de Jonas foi escrito para que ficasse claro, naquela época já,
inclusive para Jonas, que não aceitava que outros povos, principalmente povos violentos, agressivos, como os assírios, recebessem a oportunidade de se tornarem igreja. É claro que esse conceito de igreja não está lá no Antigo Testamento, mas o conceito de igreja, que é o que eu mencionei, daqueles que reconheceram o Senhor, Jesus como Senhor e Salvador, no Antigo Testamento não era isso como é no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento a salvação também era por meio de Cristo. Era crendo no sacrifício que viria a acontecer. E a prova de que eles criam no sacrifício que viria a acontecer é que eles sacrificavam o cordeiro, símbolo de Cristo. Então a salvação já era por meio de um cordeiro inocente. E Jesus é o cordeiro inocente de Deus que morreu no lugar de todos os pecadores. Então o livro de Jonas está claro lá que a salvação é para todos os povos, desde que se arrependam, que reconheçam que precisam de salvação e que reconheçam que o Salvador é Jesus. É isso que está bem claro no livro de Jonas. Isso quer dizer, então, que desde o Antigo Testamento, a igreja já seria a congregação de povos, e não apenas de um povo, o povo judeu. Eu e você, nós, gentios, estamos diante de Deus, não por um acidente de percurso. Estávamos nos planos de Deus. Segunda razoando é que logo nos primórdios da igreja havia muito problema entre judeus que não aceitavam que gentios se tornassem igreja sem praticarem os rituais que eles, judeus, praticavam. E aí, as cartas paulinas e outras cartas, de Pedro, de João, vão bater nesta tecla que a salvação não é por ritos, não é por obras, não é por fazer alguma coisa. A salvação, entrar na igreja para ser salvo, é por Cristo. Jesus é a porta, é o caminho. Jesus é que já fez tudo por nós. Nós temos apenas que aceitar. Nós temos apenas que aceitar o que ele fez por nós. A salvação não é por práticas e nem por obras. A salvação é pela graça. Este é o novo pacto de Deus. No Antigo Testamento, a salvação também era pela fé também. Claro que tem as obras, como hoje também. É inadmissível uma pessoa que diz que é igreja do Senhor Jesus, que não pratica obras que glorificam a Deus. Uma pessoa que se diz igreja, que é má, que é maligna, que é perversa, que é mentirosa, que é falsa, que é corrupta, que é fornicária, que é prostituta, que é uma pessoa que envergonha a sociedade, que envergonha a família dele, a família dos outros, que faz mal ao próximo. Como é que pode uma pessoa dessa ser igreja? Ah, não, mas é só pela fé e é pela graça. Então o que eu faço não interessa, eu estou salvo. Não. É assim. No Antigo Testamento, era na fé do Cordeiro, como falamos há pouco, que as pessoas faziam o que faziam. No Novo Testamento, é porque cremos no sacrifício do Cordeiro e já somos igreja que devemos fazer o que glorifica ao nosso Pai. Então, se você é igreja, pratique obras que glorificam a Deus. Se eu sou igreja, eu devo glorificar a Deus por meio das minhas obras. Porque Tiago diz o seguinte, que a fé
sem obras não vale nada. Nada. Então não é mais por práticas, por ritos, por obediência a algumas práticas. Não. É porque eu creio em Cristo. Eu faço o que eu puder para glorificá-lo em tudo e não o envergonhar em nada. Nosso terceiro arrazoando é para destacar mais uma vez uma coisa que já falamos em outros arrazoandos aqui, inclusive desta lição, deste trimestre, é que há duas igrejas. A igreja com I maiúsculo e a igreja com I minúsculo. A igreja com I minúsculo são as igrejas locais, são as denominações, e são até aquelas igrejas que não têm uma denominação. Essas são as igrejas com I minúsculo. A igreja com I maiúsculo é a congregação de todos aqueles que estão em todas as igrejas ou em qualquer uma das igrejas com I minúsculo que realmente serve a Deus, que não estão lá para se dar bem, para conseguir um espaço, para conseguir fama, para ficar bem na fita. Pessoas que lá estão atrás de alguma coisa, estão lá movidas pelo desejo de ter alguma coisa, estão lá movidas por um sentimento de negociação com Deus, que a gente vê demais hoje, ok? A igreja com I maiúsculo é a igreja dos salvos em Cristo e por Cristo, e que glorificam a Deus e glorificam a Cristo, e que têm o Espírito Santo e vivem em função de não o entristecer. Por isso que muitos das igrejas com I minúsculo não fazem parte da igreja com I maiúsculo. Por isso. Por isso que eu e você devemos nos analisar sempre. Fazemos parte da igreja com I maiúsculo ou somente da igreja com I minúsculo? Fazer parte das igrejas com I minúsculo é a coisa mais fácil do mundo. É só ir lá. Algumas pedem para você levantar a mão. Algumas pedem para você ir à frente. Algumas falam, não, aí mesmo onde você está, tome a sua decisão. Não interessa. É muito simples. Porque lá ninguém conhece o meu íntimo, o meu interior. A não ser que Deus revele a alguém, e Deus faz isso. Mas não faz isso o tempo todo. Agora, a igreja com I maiúsculo, eu não tenho como enganar o Senhor. Porque aqui eu engano o pastor, eu engano a liderança. O pastor engana a liderança, o pastor engana os liderados. Agora lá, lá não. Lá é o que é. E quem insistir aqui em fazer de conta, porque frequenta uma igreja com I minúsculo, fazer de conta que pertence à igreja com I maiúsculo, está perdendo seu tempo e haverá um dia em que tudo será revelado. E esta pessoa vai ficar de fora. Apartai-vos de mim, malditos. Vocês nunca pertenceram à igreja com I maiúsculo. Só a igreja com I minúsculo. Nosso desafio é aqui participarmos das igrejas ou de alguma igreja com I minúsculo, mas acima de tudo, da igreja com I maiúsculo, porque é essa que vai
reinar, reinar para sempre com o Senhor. Nosso quarto arrazoando é para lembrarmos que Deus não poupou nada para constituir a sua igreja. A prova de que Deus deu o melhor dele é que ele se fez homem e veio a este mundo. E aqui neste mundo, na forma de homem, foi humilhado, maltratado, vituperado, morto, para constituir a sua igreja. Então, como diz Paulo, aquele que nem a seu próprio filho poupou, como vai poupar a mim e a você outras coisas ou coisa qualquer? Em outras palavras, se ele nos deu o que há de mais precioso para ele, o resto é o resto. O resto é o resto. Por isso que é a mais pura verdade. Quem tem Jesus, quem tem Jesus, tem tudo. Porque o resto é o resto. Carro novo, casa nova, saúde, fama, dinheiro, e blá blá blá, e blá blá blá, blá blá blá. Isso tudo, meu amigo, meu irmão, minha irmã, é o resto. Por isso que aquele episódio daquela mulher cananeia, que foi a Jesus, está lá em Mateus capítulo 15, porque a filha dela estava endemoniada. E ela é impedida pelos discípulos, porque os cananeus eram tratados pelos judeus como cachorros, cães, aos quais não se dava nem migalhas. Eles não mereciam. Mas aquela mulher, num gesto de fé, insistiu, perseverou. E Jesus até a provocou. Mas como é que eu vou tirar da mesa dos meus filhos e vou dar para o cachorro? E ela vai dizer, mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor. E Jesus vai dizer, mulher, grande é a tua fé, mulher, vai em paz. A sua filha já está liberta. Aquele episódio mostra que a salvação é para todos. Aquele episódio também mostra que aquela mulher recebeu o que ela queria, o que ela pediu, pela persistência, pela fé, pela graça e pela misericórdia de Jesus. Aquele episódio também mostra que algumas coisas que Deus faz para mim e para você são como migalhas. Por isso que eu repito, quem tem Jesus tem tudo, o resto é o resto. Então o resto é migalha. Agora, o triste é que muita gente pensa que as migalhas é que são as coisas que mais têm valor. Quanta gente vendendo a sua alma ao diabo para conseguir glória, fama, honra. Quantos líderes jogando fora a salvação do Senhor para a vida deles, para explorar os liderados. Isso é migalha. Migalha. Isso vai ficar tudo aqui. Caixão não tem gaveta. Ninguém leva nada disso para o outro lado da vida. Para o outro lado da vida, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Aqui, Jesus, Jesus, Jesus. Lá, Jesus, Jesus, Jesus. Aqui, eu passo sem Jesus. Passo. Vou passar mal, vou passar apuro, mas eu passo. Agora lá, lá não. A senha, oh glória,
a senha que abrirá para mim e para você os portais das mansões eternas. Sabe qual é a senha? Jesus. 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 E só poderá usar esta senha com autoridade e graça os que fazem parte da igreja com I maiúsculo. Jesus é o que há de mais importante de Deus para mim e para você. Por isso, o resto, Ele pode nos dar. Mas Ele já nos deu o mais importante. De modo que se Ele não nos der o resto, eu passo. Porque eu tenho o mais importante. Eu não quero viver em função de migalhas. Porque eu tenho o pão. Eu tenho o pão inteiro, o pão vivo que desceu do céu. Eu tenho Jesus. Por último, os que estão na igreja precisam saber que nós somos mordomos. E o que é que o mordomo faz? Ele cuida daquilo que não é dele. Ele cuida daquilo que é do seu Senhor. Então, se eu sou mordomo de Deus, como disse Paulo, somos despenseiros. O que é um despenseiro? É o que cuida da despensa. E o que é despensa? É o depósito dos haveres, dos alimentos, dos víveres. Em outras palavras, é um mordomo. E nós somos mordomos de tudo que Deus colocou em nossas mãos. De tudo que Deus nos deu para cuidar. Então eu cuido de mim porque eu sou mordomo. Então cuide-se. Meu irmão, você faz caminhada? Você se cuida? Ou você não? Quanto mais eu como, mais Deus me usa. Quanto mais a minha barriga cresce, mais unção eu tenho. Mas não é de jeito nenhum. Não. Conheço muitos barrigudos que morreram antes do tempo. Por quê? Porque não se cuidavam. Cuide-se. Você faz exame preventivo? Você faz? Você faz check-up? Você faz caminhada? Ou você é um sedentário, uma sedentária? Cuide-se. Você é mordomo. Cuidar de si é sinônimo de que você é um bom mordomo. E o seu tempo? O que você faz do seu tempo? Você cuida bem do seu tempo? Você usa bem o seu tempo? Você sabe que o mordomo é mordomo também do seu tempo. As suas habilidades, as que Deus te deu, as habilidades naturais, você as exercita, você investe nelas para usá-las para a glória de Deus também? Olha, mordomo não tem nada. Ele só cuida daquilo que é do seu Senhor. Se eu sou de Jesus, se Jesus é o meu Senhor, então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é dele. Por isso, cuide-se. Cuide da sua alma. Cuide do seu espírito. Cuide das suas emoções. Cuide do seu corpo. Cuide-se. Cuide da casa, do carro, das coisas que Deus, o Senhor, colocou sob seus cuidados. Cuide, valorize, curta a vida. Seja um bom dispenseiro de Deus. Aqueles que fazem parte da igreja, com I maiúsculo,
sabe que na igreja, com I minúsculo, ele tem que produzir para a glória do seu Senhor. Os que são hoje igreja do Senhor são mordomos de tudo e vão dar conta de tudo, porque haverá o dia do ajuste com todos nós teremos que passar por aquele dia. E uma pergunta que o Senhor vai fazer a mim e a você naquele dia: esteja certo, esteja certa, será: você foi um bom mordomo? Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude e que nós possamos, como igreja, glorificar a Deus em tudo. E até os nossos próximos arrazoandos EBD Betel, querendo Deus.